Batista, a Ana Lúcia, a Joana Carneiro, lá de Guaxupé, a Natália. Isso mesmo, Natália, muita paz a todos nós. Bem, gente, nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, à nossa leitura. E como nós havíamos prometido, estou vendo aqui também aqui a Célia, eu não cumprimentei, seja bem-vinda, Célia. Ao segundo livro, ou ao livro segundo deste livro dos Espíritos. Nós vimos o primeiro livro, né, que constitui justamente aquela primeira parte, a parte relacionada, sobretudo, à criação, e que nós podemos e estamos exatamente fazendo um aprofundamento no livro A Gênese, sobretudo na primeira parte do livro A Gênese que nós estamos estudando. Terminamos, pois, este livro primeiro do livro dos Espíritos e partimos para o livro segundo, que constitui-se de perguntas de Kardec para a espiritualidade, sobretudo perguntas relacionadas a este mundo espiritual que nos envolve. E a gente vai começar exatamente pela questão 76, onde a espiritualidade vai, respondendo a Kardec, começar a falar para nós dos espíritos. Sim, o que são espíritos? E é exatamente nesse ponto, não sei se vocês se lembram, há alguns dias atrás, o nosso querido companheiro Paulo, lá de Conchal, se eu não falho a memória, ele inclusive pediu, Edson, comenta aqui para nós a questão do espírito, quando o Kardec grafa com a letra maiúscula, ou é maiúsculo, ou quando é minúsculo. E é exatamente nessa questão 76, sobretudo na nota, que Kardec vai explicar. Quando ele se refere a espíritos com letra maiúscula, ele está exatamente se referindo às individualidades. E quando ele grafa espíritos com a letra minúscula, aí ele estará se referindo ao princípio inteligente, tá? Então é justamente nessa questão e sobretudo na nota que Kardec vai chamar a nossa atenção. Então se a gente vê a palavra espírito com letra minúscula, é porque ali está se referindo ao princípio inteligente. Quando eu falo princípio inteligente, eu estou querendo dizer o quê? Lá no início, quando nós também estávamos estudando, nós temos Deus como Criador, nós temos um princípio material, que é exatamente toda a matéria que nós vemos, identificamos, e nós temos um princípio espiritual. Então, este princípio espiritual, que é criado de uma forma diferente do princípio material, que nós vamos ver, ele é grafado com a letra minúscula. Agora, todas as vezes que Kardec fala em espírito com letra maiúscula, aí sim, ele está falando de uma individualidade, não importa qual. Eu estou falando ou me referindo a um espírito já designado, já determinado, qualquer tipo de espírito. Esses que estão aí encarnados, alguns outros desencarnados. E é interessante também lembrarmos daquilo que nós vimos na introdução do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele menciona para nós a questão da alma. Então, quando ele vai se referir ao espírito quando estiver encarnado num corpo, aí ele vai se referir à alma. E quando ele falar em espírito, ele está se referindo a um espírito desencarnado, tá? São somente questões terminológicas, mas são questões terminológicas até interessantes para facilitar o nosso entendimento. Para facilitar o nosso entendimento, sobretudo, para nós não fazermos confusões. E aí ficar mais fácil a identificação, sobretudo do contexto onde nós estaremos estudando. Tá? Então, essa questão 76 de O Livro dos Espíritos, ela vai exatamente trabalhar conosco a questão do espírito. Que espírito? O princípio inteligente, mas um princípio inteligente individualizado. Bom, na sequência, Kardec já começa, inclusive, a questionar ou a perguntar sobre a própria criação desses espíritos. E, como nós estamos falando de seres inteligentes da criação, ele foi criado de forma diferente do princípio material. Princípio inteligente
teve a sua criação particularizada. Aí sim, o próprio Kardec pergunta e a espiritualidade vai responder: olha, não tem como nós falarmos para você, por quê? Porque nem nós sabemos. Isso está exatamente nos mistérios ou nos segredos divinos. Nós não sabemos essa forma de criação do princípio inteligente. Nós precisaremos conquistar uma evolução tamanha para nós conseguirmos entender e captar a forma de criação do princípio inteligente. A matéria, a gente está aí, a gente já viu. O fluido cósmico universal, ou através do fluido cósmico universal, nós criamos toda a matéria que existe. Tá? Agora, este princípio inteligente, nós não sabemos a forma como ele foi criado. Tá? Mas o que nós precisamos realmente saber é que nós fomos criados. E aí todos os espíritos foram criados de forma distinta, se podemos assim dizer. Cada espírito foi criado da sua forma. Todos nós somos criados de forma idêntica. Tá? Isso é o mais importante. Agora, também na certeza de que nós tivemos um princípio. Esta era uma outra preocupação de Kardec sobre o princípio, se nós também seríamos de toda a eternidade como Deus. E a espiritualidade falou: não, se vocês fossem de toda a eternidade como Deus, vocês seriam Deus. Eterno, somente Deus, que é incriado. Agora, vocês foram criados. Se vocês foram criados, ou melhor, se nós fomos criados, nós tivemos um princípio. Tá? Nós tivemos um princípio. Nós não teremos fim? Não, porque somos seres imortais. É diferente de seres eternos. Mas aí é claro, quando a gente esbarra em determinadas conceituações que escapa a nossa própria capacidade, e aí a gente fala sobre a questão do próprio tempo, porque ele é totalmente relativo, fica talvez difícil e complicado nós entendermos essa imortalidade, tá? Mas este princípio inteligente, ou o espírito, ele não terá fim. Ele é imortal. Isso é o que nós podemos saber, isso é o que a espiritualidade pôde nos trazer, e é exatamente isso que nós precisamos ter certeza, disso que nós precisamos acreditar. Fomos criados por Deus, todos de forma igual, idêntica, não foram criados seres privilegiados, não foram criados seres já angélicos, não. Todos nós somos criados da mesma forma. Daí, inclusive, quando Emmanuel nos diz lá no livro A Caminho da Luz, e a gente já fez menção aqui, estudando outras obras. Inclusive, salvo engano, ontem nós repetimos isso, que os sistemas em que Cristo habitou e evoluiu, eles já não existem mais. Então, a parte material que Jesus utilizou para o seu processo evolutivo já não existem mais. Por quê? Porque eles cumpriram a sua função, mas Jesus continua existente. Ele continua vivo. Por quê? Porque ele é um princípio inteligente. Ele é imortal. A matéria, não mais. Aqueles mundos já não tem mais necessidade, mas ele permanece. Tá? Então, só para a gente fazer uma pequena analogia, uma pequena comparação, para nós vermos que, diferente daquilo que nós estamos tratando como matéria, o espírito não tem fim. Por isso a gente gosta, né, de repetir. Quando você tem certeza de que você não terá fim, você precisa continuar trabalhando em todo este seu processo evolutivo para que você se aproxime mais da felicidade e deixe o sofrimento para trás. Porque essa é a impressão que muitos acabam tendo quando acham que o seu sofrimento vai ser eterno. Por quê? Porque ele também é eterno. Mas essa é a característica que nós trouxemos, por quê? Porque nós somos seres imortais, e a gente lá no fundo, nós temos essa consciência, só que talvez uma consciência de sono sem sonhos, ou algo que esteja no nosso inconsciente, tá? A gente sabe, mas a gente não consegue explicar. Mais ou menos como dizia Santo Agostinho, né? Quando ia falar de Deus. Se alguém me pergunta o que é Deus, eu não sei. Mas se vocês não me perguntam, aí eu sei. Por quê? Porque é algo que eu sinto, eu sei que está lá dentro de mim, mas eu não sei explicar. Eu não sei como vai ser isso. Tá?
É isso mesmo, Evelyn. Nós acreditamos, mas nós ainda não temos essa compreensão ou a capacidade de compreender. E foi exatamente isso que a espiritualidade respondeu para Kardec. Olha, tem coisas que até mesmo o seu vocabulário não nos permite te ensinar ou te explicar determinadas coisas. Por quê? Porque vai faltar palavras. Nós somos seres ainda limitados e dentro da nossa limitação, nós só entendemos coisas que a gente pode comparar. Nós só entendemos coisas que a gente pode medir. Se fugir um pouquinho daquilo que a gente tem condições de ver, de medir, de comparar, aí a gente já não consegue mais entender e compreender, tá? Mas tenham essa verdade dentro de cada um de vocês, que vocês depois vão ver, com o passar do tempo, como as coisas ficarão mais compreensíveis para nós. Então, não se preocupem, vão guardando lá no fundo do próprio coração todas essas coisas, como diz o evangelista. E Maria guardava todas essas coisas, todas essas passagens no fundo do seu coração. Então, se a gente vai guardando, não se preocupe, nós vamos guardando e num determinado momento vai surgir, vai aparecer, e aí as coisas vão ficar mais claras para nós. Eu costumo dizer como a escola tradicional. Eu percebo, porque eu tenho crianças também em idade escolar e a gente vai estudando junto, aí tem algumas coisas que as crianças não conseguem entender. Por exemplo, matemática, algumas operações básicas. Mas por que eu tenho que saber que 2 mais 2 é tanto, que 2 vezes 3? Por que eu tenho que saber essas coisas? Mas lá na frente, quando elas passam a ter uma ideia, uma noção mais ampla das coisas, elas vão perceber que aquelas operações básicas eram realmente necessárias. Assim também funciona com o espírito. Agora talvez nós não as compreendamos da forma correta e adequada, mas são aspectos interessantes e básicos que vai nos auxiliar no futuro a entendermos bem tudo o que está à nossa volta e sobretudo a própria criação e, é claro, entendermos Deus. Então, só para nós fecharmos aí essa questão, todos os espíritos são criados. Como? Não sabemos, mas todos são criados. E não existe, do ponto de vista espiritual, aquilo que nós chamamos de geração espontânea. Tá? O que significa isso? Quando a gente fala de determinadas coisas, por exemplo, determinados seres orgânicos. Os seres orgânicos, eles mesmos, através de determinadas leis naturais, eles vão gerando os próprios corpos. Tá? Por exemplo, a gente vê uma semente, tá? Que você retira de um fruto, de repente você planta, essa semente que traz dentro de si todas as características da árvore, ela vai crescer, vai chegar no momento, ela vai frutificar, e dentro do próprio fruto, nós vamos encontrar uma semente, que saiu, é claro, daquela semente anterior. Então a semente gerou uma outra semente, que vai, consequentemente, gerar outra. Então, nos seres orgânicos, a gente consegue perceber essa criação espontânea, mas do ponto de vista espiritual, não existe. Por quê? Porque nós somos criados diretamente por Deus. Todos nós, individualmente, somos criados diretos. Não existe geração espontânea em se tratando de espíritos. Ficou claro, gente? Então, todos nós somos criaturas particularizadas, individualizadas. Fomos criados com um amor, com um carinho todo especial. É o que a espiritualidade diz. Então, nenhum outro espírito que... Na sequência, nós vamos identificar, tá? Então, eu só estava dizendo e fechando que infelizmente, nesse período, como a gente sabe, de vez em quando tem esses probleminhas de internet. Eu espero que esteja tudo certo aí com vocês. Bom, depois... Não, Eveline, não é só para você, não. Acho que foi geral, inclusive deve ter sido aqui na minha conexão. Mas agora o todo deve estar normal, espero.
Tá todo mundo... Só esperar mais uns segundinhos aqui, então, para todo mundo ver se consegue restabelecer aí o sinal. Ótimo, Cecília. Tá restabelecendo então aí, né, para todo mundo? Não, a daí tava assim, tava travando sim. Podemos então continuar? Beleza, Eveline, então ok para você também. Maê, perfeito. Ótimo, então vamos lá. O que eu estava dizendo, só para nós voltarmos aqui, para a gente não perder o raciocínio. Tá? Estava reafirmando quando aconteceu esses probleminhas, estava reafirmando que todos nós fomos criados simples e ignorantes e de forma idêntica, particularizada, individualizada. Ponto. Este é Deus no que diz respeito ao princípio inteligente. Essa é a forma como a espiritualidade respondeu para Allan Kardec. Uma outra coisa que a espiritualidade vai justamente trabalhar neste capítulo, neste ponto dos espíritos, é que os espíritos não... É até interessante, né? Kardec perguntou exatamente sobre os espíritos. Os espíritos são alguma coisa? De novo, vai cair naquela questão que a gente estava comentando sobre os parâmetros que nós temos, né? Por quê? Porque se os espíritos não são uma matéria, o que eles poderiam ser? A espiritualidade, olha, o que eles poderiam ser são espíritos, nada mais. Ah, mas se não é matéria, seriam o nada? Não, não seriam nada. Seria algo justamente que vocês não têm ainda um parâmetro. Por quê? Porque nós vivemos no mundo das formas, nós vivemos no mundo da matéria. E quando a gente vive no mundo da matéria, tudo aquilo que foge e que escapa, a gente não consegue entender. Eu lembro, inclusive, a minha menina estudando lá substantivos e está lá estudando substantivos abstratos. Mas espera aí, o que é um substantivo abstrato? Ah, é aquilo que não existe, que só está na sua mente, só está no seu pensamento. Ah, é um sentimento, é alguma coisa. E com relação ao espírito, Kardec também teve essa curiosidade. Não, mas espera aí, o espírito é alguma coisa? A espiritualidade é alguma coisa, mas ele é imaterial. Aí de novo a gente tem que voltar no princípio. Deus criou um princípio inteligente e um princípio material, ou seja, duas coisas diferentes. Então o espírito não pode ser matéria. Ele pode ser qualquer outra coisa, menos matéria. Mas que outra coisa que é essa? Aí eles vão dizer espírito. Então, eu posso dizer que o espírito ele é imaterial, ou seja, ele não é de matéria. Ah, mas então, como a espiritualidade fala, vocês podem entender então como se fosse uma chama, como se fosse um clarão, uma centelha, podem entender dessa forma, mas eu estou deixando claro para vocês que ele não é matéria, ele é imaterial. A essência do espírito, ela nos é desconhecida. A única certeza que nós temos e que eles passaram é que não é matéria. De novo, vai cair naquilo que a Eveline disse ali. A gente acredita, a gente entende, a gente aceita, mas a gente não consegue compreender. Por quê? Porque nós não temos parâmetros, não temos comparação para tentar entender aquilo que não é matéria. Nós vivemos no mundo das formas. E vivendo no mundo das formas, a gente quer dar forma para tudo. Vocês sabem, inclusive para Deus. Como é que você consegue entender Deus? No passado a gente criou um Deus com um velhinho de barbas brancas sentado num trono e ali ele vai comandando o universo. Mas por quê? Porque a gente não tem parâmetros para entender este Deus. Aí a gente vai criar uma forma para ele. Só que não existe uma forma para Deus. E é isso que fica mais difícil de nós compreendermos. Mas o espírito é isso. Tá? E é claro que eu tenho que separar o espírito do
corpo espiritual. E a gente vai falar mais para frente do perispírito. Eu estou falando do espírito, é justamente esta essência, tá? É a essência que anima, é a essência que dá vida, é a essência que provoca aquele princípio vital que está na matéria para que ele possa sair de dentro da própria matéria e animar um corpo. Eu estou falando dessa essência, e esta essência nós desconhecemos, ok? Então, assim nós entendemos e nós acabamos de ler essas questões até 82, de 76 a 82, que Kardec faz para a espiritualidade, para tentar entender e nos esclarecer o que vem a ser espírito. Agora, a gente vai passar para o segundo tópico, que é um mundo normal e primitivo. Sim, talvez também é algo que seja um pouquinho difícil e complicado nós conseguimos entender e principalmente extrair do mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual, apesar de ser ainda um mundo de formas, mas as formas do mundo espiritual é de uma matéria mais quintessenciada, ou que muitos chamam de semimaterial. Então, como ela é semimaterial, muitas das vezes ela vai fugir um pouco àquilo que eu estou acostumado e, sobretudo, àquilo que eu vivo. Tá? Mas, o que a espiritualidade procurou deixar bem claro? Gente, o nosso mundo físico, ele pode deixar de existir, mas o mundo espiritual continuaria. Ou seja, nós, o espírito ou o mundo espiritual, não precisa do mundo material. Mas ambos coexistem. Aí eu vou voltar àquela questão de Jesus só para a gente entender. Jesus é espírito. Os sistemas, os mundos onde Jesus evoluiu já não existem mais. Mas nem por isso Jesus deixou de existir. Por quê? Porque ele é imortal. É só para a gente mostrar que realmente o mundo primitivo ou o principal é o mundo espiritual e não o mundo físico que nós vivemos. Tá? Mas, de novo, os mundos coexistem, o espiritual e o físico. Por quê? Porque é exatamente aqui no mundo físico que nós vamos conseguir entender, que nós vamos conseguir aprender, que nós vamos conseguir crescer e evoluirmos. É justamente no mundo material, como nós veremos na questão 132 mais adiante. O espírito, ele precisa entrar em contato com a matéria para ele conseguir aprender. Como nós precisamos ir para a escola, porque lá na escola nós vamos aprender algumas informações, acumular algumas informações. Nós precisamos que alguém nos ensine. E a gente precisa praticar na própria matéria para conseguirmos assimilar, sobretudo, as leis que regem o universo. Então, partimos de lá e viemos para cá. Princípio inteligente, princípio material. O princípio inteligente vai agir sobre a matéria para aprender. Então, de onde ou qual é o mundo mais importante? É o mundo que vai permanecer ou é um mundo apenas temporário? Tá? Então, o nosso mundo material que nós estamos aqui vivendo, que nós estamos vendo, que nós estamos utilizando, toda essa tecnologia, todos esses corpos, são temporários. Vão ser utilizados enquanto nós precisarmos deles. Mas o mundo normal e o mundo primitivo é exatamente o mundo espiritual. Para nós conseguirmos, ou para eu tentar passar melhor para vocês essas questões, eu vou me fazer de alguns exemplos, vou me valer de alguns exemplos. Tem um livro chamado Mensageiros, de André Luiz. Aqueles que já são mais ligados à doutrina espírita conhecem as obras de André Luiz. Elas retratam a vida no mundo espiritual, tá? É uma verdadeira novela do mundo espiritual, justamente mostrando para nós como as coisas funcionam.
No livro Mensageiros tem em um dos capítulos, quando André Luiz vem fazer as suas incursões à matéria, vem visitar o mundo material, ele passa lá num posto de socorro e lá ele vê um quadro, e um quadro inclusive muito famoso. Ele olha para aquele quadro e fala para os responsáveis por aquele local: olha, lá na Terra tem um quadro igualzinho, vocês copiaram esse quadro lá da Terra do autor famoso, do pintor famoso? Aí o responsável pelo local falou: André, você está equivocado. São vocês que saem de lá da Terra, principalmente através do sono e dos sonhos. Vocês saem de lá, vêm aqui, e aqui vocês copiam as nossas coisas e levam para lá. Ou seja, o nosso mundo material aqui, o mundo das formas, é uma cópia do que existe no mundo espiritual. Ficou um pouquinho mais claro para vocês? Vamos citar outros exemplos? Tem também um exemplo que o próprio Paul McCartney conta, que algumas das suas composições, principalmente aquela Yesterday, que é uma das músicas mais cantadas, ele mesmo diz que ele dormiu e quando ele acordou com aquela música. Ou seja, onde foi composta essa música? Foi no mundo espiritual ou foi no mundo físico? Ele dormindo, partiu para o plano espiritual, naquele processo de emancipação da alma, que a gente vai estudar ainda. E aqui, se me permitam, eu vou abrir um parênteses, tá? Para fazer um convite para vocês. Nós vamos fazer uma live, uma conversa, eu e o meu xará, o Edson Montemor, nós vamos trabalhar justamente esse tema, o sono e os sonhos. Sábado agora, dia 18, às 5 horas da tarde, tá? A gente vai fazer um bate-papo sobre sono e sobre sonhos. E exatamente para quê? Para onde a gente procuraremos mostrar para vocês a importância desse período de desprendimento e quantas coisas nós trazemos do plano espiritual para o plano físico. É o contrário, não é da forma como nós pensamos, que levamos as coisas daqui para lá. Não, nós trouxemos de lá para cá. Então, esses exemplos nós citamos desse quadro famoso que o André Luiz viu, a cópia é aqui da Terra. Alguém foi lá, viu aquele quadro, e aí quando ele voltou, acordou, opa, eu tenho alguma coisa na minha mente, e vai lá e pinta. Ele tirou de onde? Deste mundo normal e primitivo. A tecnologia que nós temos aqui hoje no nosso mundo, ela veio do mundo espiritual para cá. Outros exemplos, Einstein, com a sua teoria da relatividade. Gente, Einstein não poderia simplesmente imaginar. Sobretudo essa questão do tempo, essa relatividade. O que ele fez? No mundo espiritual ele teve instruções e aí ele trouxe para cá. Então por isso que a gente fala de um mundo normal e primitivo é o de lá. E o de cá é uma cópia. Nós trazemos as coisas de lá para cá. Até o canal certinho, não sei te falar, mas eu tenho cartaz, depois eu passo para vocês. Tá? Aqueles que eu tenho WhatsApp, eu passo pelo WhatsApp, que aí lá no cartazinho tem o canal direitinho. E os outros eu vou dar um jeito também de colocar na página da AME, que aí vocês ficam sabendo e no cartaz eu sei que tem direitinho, tá? Ou amanhã também eu posso trazer para vocês. Sábado agora, dia 18, às 5 horas da tarde, o sono e os sonhos. Bom, então, ficou claro essa questão do mundo normal e do mundo primitivo? Nós estamos falando que o mundo espiritual, ele nasceu primeiro. E aqui nós trouxemos a cópia, inclusive o nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele é moldado de acordo com o nosso perispírito. E esse perispírito, ele parte do plano espiritual. Quando nós preparamos a nossa encarnação, nós preparamos lá com todas as nossas necessidades, e aí nós trazemos, inclusive no nosso próprio DNA, aquilo que, ou a forma mais adequada e ideal para nós vivenciarmos aqui. Por isso que lá no plano espiritual, por exemplo, nós vamos escolher, podemos assim dizer, tá, de uma forma bem ampla,
Não vamos entrar em minúcias, mas de uma forma bem ampla. No mundo espiritual, nós vamos escolher quem serão os nossos genitores. Por quê? Porque os nossos genitores vão nos doar o DNA que nós precisamos, mas tudo já foi moldado no plano espiritual ou no mundo normal e primitivo. E a gente chega aqui e fazemos ou temos exatamente a cópia daquilo que nós precisamos, daquilo que a gente programou neste mundo normal e primitivo. Tá? Então, é assim que funciona, e por isso que a gente fala dessa questão de nós nos prepararmos sempre para dormir. Por quê? Porque nessas incursões que a gente faz no mundo espiritual, a gente vai trazer depois, quando nós acordarmos, todas as impressões e todas as informações necessárias. Lá sai tudo primeiro. Primeiro vem de lá para cá. Então a gente precisa, e é interessante sim, essas questões que Kardec vai fazendo para a espiritualidade aqui, exatamente procurando nos mostrar qual é a nossa verdadeira vida. O nosso mundo poderia deixar de existir? Poderia. E o mundo espiritual? Ele continuaria vivendo. Nós não temos como destruir o mundo espiritual. Até mesmo porque, igual a gente falou, o espírito ele é imortal. A matéria, sim, ela pode se desfazer, mas o espírito ele é imortal. Então nada mais do que o mundo espiritual com, podemos assim dizer, com uma durabilidade maior do que o mundo físico. Eu estou usando essa expressão, tá, para ficar assim claro para vocês. Por quê? Porque ainda que nós falarmos de perispírito e das construções que existem no mundo espiritual, também são construções materiais, só que de uma matéria quintessenciada, uma matéria diferente, cuja lei de destruição também vai agir de forma diferente, tá? De uma forma mais lenta. O que a gente está querendo dizer é o quê? Primeiro nasce o mundo espiritual, para depois o mundo material copiar o mundo espiritual. Ok? Ficou mais ou menos claro? Então, o que a espiritualidade fala para Kardec, ó, como vocês aí é uma cópia e principalmente para vocês conseguirem aprender, vocês precisam agir sobre a matéria, porque inteligência só age sobre matéria, inteligência não age sobre outra inteligência. A forma de vocês aprenderem, e sobretudo, eu costumo dizer, né, eu gosto de fazer essa comparação, posso estar equivocado, se tiver depois alguns de vocês me corrijam, mas quando nós trazemos para o mundo das formas e para o mundo material essa necessidade de aprendizado, é como se fosse uma prática daquilo que nós aprendemos. A gente precisa colocar em prática, tá? Aquilo que a gente aprende nos bancos escolares, em qualquer profissão, se você não começar a trabalhar, logo logo você já vai esquecer toda aquela teoria. Ela acaba se perdendo nos recônditos da sua memória, ela vai lá pro fundinho. Você vai ter que fazer um esforço bem maior para depois lembrar. Por exemplo, aprenda a dirigir e fica 2, 3, 4 anos sem dirigir. Se vocês não vão ter que quase que fazer uma autoescola de novo para aprender. Então a prática ela é importante. E onde nós conseguimos fazer a prática? Nós realizamos a prática justamente no mundo das formas, no mundo material. Então a gente aprende no plano espiritual e praticamos aqui no mundo corporal. Por isso a necessidade deles coexistirem, dos dois planos, mundo espiritual e mundo material. E só para a gente finalizar, me desculpa passar um pouquinho do tempo, a questão de, eu estou falando de um mundo espiritual, eu estou falando de espíritos que vivem nesse mundo espiritual, mas esse mundo espiritual, ele praticamente cerca todo o mundo físico. E não existe regiões pré-determinadas, sobretudo para os espíritos. Por quê? Porque a gente vai ver mais adiante, o espírito pode ir onde ele quer. E não existem barreiras e obstáculos para o espírito. Tá? Então, lá no plano espiritual, ele vai viver, ele vai estar presente em todo lugar, aonde ele quiser, e pode se locomover pela força do seu pensamento, na velocidade do seu pensamento. A única coisa que a espiritualidade fala para Kardec é que, mesmo não tendo lugares pré-determinados, os espíritos, exatamente por questões de vibração, eles não estão em todos os lugares, eles não vão em todos os lugares. Tem lugares que eles não vão conseguir ficar, assim como
haverá espíritos que, não tendo a permissão para viver junto com os outros seres, principalmente encarnados, eles ficam circunscritos em determinados ou a determinados lugares. Então, estou querendo dizer isso só para tranquilizá-los, no sentido de que fiquem tranquilos porque não tem espíritos esparramados para tudo quanto é lado e espíritos que poderiam influenciar negativamente ou destruir todo esse processo evolutivo programado pela espiritualidade superior. Tá? Existem inclusive alguns livros, eu não vou nem citar porque são livros um pouco mais polêmicos, um pouco mais difíceis e complicados, onde determinadas pessoas vão relatar regiões que mantêm espíritos muito atrasados e muito trevosos, circunscritos em determinados lugares, para que eles não influenciem os seres humanos, tá? Então, só para falar, tem o mundo espiritual? Tem. Os espíritos vão onde quer? Sim. Mas em determinadas situações a espiritualidade procura segregar aqueles que vão, porventura, atrapalhar essas leis. É como se fosse uma prisão. Aqueles seres que querem deturpar a vida social ou a vida da sociedade, eles têm que ser reclusos para que a sociedade possa prosseguir a sua caminhada. Tá? Então, este é o mundo normal, o mundo primitivo, que Kardec fez as questões e a espiritualidade trouxe as respostas. Eu fiz basicamente sim um apanhado sobre este mundo normal, espero que vocês tenham entendido, e no próximo programa sobre o Livro dos Espíritos a gente vai falar da forma da ambiguidade dos espíritos e do próprio perispírito, e se der a gente vai avançando aí nesse segundo livro do Livro dos Espíritos, ok? Muito obrigado a todos vocês, obrigado principalmente pela paciência. Desculpem-nos justamente essas falhas de sistema que às vezes acontecem, é questão da internet, tá? Mas nós sempre esperamos e a espiritualidade nos auxilia e a gente já até percebe, né? São poucas essas falhas que nós já tivemos em todo este período e isso é muito importante. A gente consegue sentir e perceber toda essa proteção. Muito obrigado a todos vocês, muita paz. Amanhã nós estaremos aqui estudando o Livro dos Médiuns.